Uma das vantagens de se estudar anagramas é que a partir deles você consegue criar ideias para outros tipos de questões. Uma coisa que você reparou no vídeo passado, quando a ordem das letras numa palavra não importa, você acaba sempre fazendo uma divisão no final. Lembra da divisão pelo fatorial correspondente? Bom, não só em anagramas, basicamente em qualquer tipo de exercício, quando a ordem que você fizer uma escolha não importar, o seu procedimento é o mesmo dos anagramas com letras repetidas. Você tem que fazer uma divisão por um fatorial. Para exemplificar melhor isso que a gente está conversando, vamos dar uma olhadinha nesse exercício que aparece aí na tela. Quer ver? São dados 8 pontos distintos numa circunferência. Então você vê uma circunferência com 8 pontos marcados. Quantos triângulos podem ser formados com vértices nesses pontos? Só para reparar o seguinte, formar um triângulo nada mais é que escolher 3 vértices. Então você precisa escolher 3 vértices num total dos 8. Bom, a gente começa pensando assim, né? O primeiro vértice pode ser qualquer um dos 8 pontos, o segundo qualquer um dos 7, depois qualquer um dos 6. Só que vamos pensar num triângulo qualquer. Quer ver? Por exemplo, vamos escolher e formar um triângulo aqui. Por exemplo, o triângulo formado pelo A, pelo D, pelo F. Por exemplo, esse triângulo aqui. Então, se você escolhe os pontos A, D e F, você formou um triângulo. Tudo bem? Se você escolhesse os pontos A, F e D, você percebe que o triângulo formado não seria o mesmo? Ou se você escolhesse o triângulo, né, formado pelos pontos F, A, D, ou D, A, F, ou D, F, A, por aí vai. Você percebe que a ordem que você escolhe essas 3 letrinhas não importa? De qualquer maneira, o triângulo que você vai formar vai ser o mesmo. Então, é como se fossem objetos repetidos, né? Quer dizer, você está contando a mesma situação, no caso o mesmo triângulo, várias vezes. Como é que eu vou saber, então, quantas vezes eu estou contando? Pensa do mesmo jeito que você pensou nos anagramas com letrinhas repetidas. Quer ver? Você está fazendo 3 escolhas de 3 objetos que não importa a ordem. Então, falar que 3 objetos não importa a ordem é a mesma coisa que você pensar que se fossem 3 letrinhas iguais. Lembra que você fazia quando tinha 3 letrinhas iguais? Divide no final por 3 fatorial. Então, a divisão pelo fatorial só aparece em problemas onde a ordem que você escolhe não importa. Por exemplo, anagramas com letras repetidas. Por exemplo, situações que nem essa. Então, todas as vezes que você tiver uma situação onde a ordem da escolha não importar, essa situação é classificada por um nome, chamada de combinação. Então, uma combinação nada mais é que uma situação de escolha onde a ordem dos elementos não importa. Então, na verdade, toda combinação sempre tem uma divisão por um fatorial aqui embaixo. Reparou? Nesse caso, a gente diz o seguinte, que nesse exercício você escolheu num total de 8, somente 3. Então, se de 8 você escolhe 3, você tem 8, 7, 6. Como não importa a ordem, é uma combinação, divide por 3 fatorial. Aí é só fazer a conta. No caso, 3 fatorial vai dar 6, não é? Já dá até para simplificar. Fica só 8 vezes 7, que dá 56. Então, a última coisa que você precisa conhecer de combinatória agora é essa. Lembrar que combinações são problemas onde a ordem de escolha não importa. Não precisa nem decorar esse nome e nem esse símbolo, tá? O que importa é você reparar, quando você fizer uma escolha, avalie no enunciado se a sua escolha, a ordem importa ou não. Se faz sentido a ordem importar ou não. Se a ordem importar, você só faz as casinhas, acabou. Se a ordem não importar, você divide pelo fatorial, tudo bem? É como se fosse um anagrama com letras repetidas, tá joia? Bom, então para a gente fechar todo o papo, olha que legal esse último problema que aparece aqui. Se você quiser fazer ele antes, já sabe, né? Pausa o vídeo agora, papel, lápis na mão aí, vai embora. Se você não tiver com tempo agora e está ansioso para saber a resolução, só continuar seguindo assistindo. Combinado? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse enunciado que aparece aí. Em uma empresa trabalham 2 funcionários brasileiros e 3 funcionários europeus. Deseja-se formar uma comissão com 3 funcionários para uma auditoria interna. O item L pergunta quantas comissões poderão ser formadas.
né? Então, nessa sua empresa, o que está acontecendo aí? Ó, existem alguns funcionários brasileiros e outros europeus. Então, são 2 funcionários brasileiros e 3 funcionários europeus. Então, o total de funcionários é 5. Desses 5 funcionários, ele quer formar uma comissão com 3 funcionários. Você pode pensar que a comissão nada mais é que um grupo, tudo bem? Né? Um grupo, time, comissão, é a mesma ideia. Né? Então, basicamente, você tem 5 pessoas para escolher um trio, né? Um grupo de 3 pessoas. Como é que você faz isso? Vamos pensar. Das 5 pessoas, a primeira do grupo pode ser qualquer uma das 5, a segunda qualquer uma das 4 e depois a terceira qualquer uma das 3. Mas vamos pensar, será que a ordem que você escolhe as pessoas no seu grupo importa? Por exemplo, se tiver fulano e Maria na comissão, ou Maria e fulano, você percebe que são as mesmas pessoas na comissão? Então, formar um time, formar um grupo, uma comissão, é um tipo de escolha onde a ordem não importa. É como se fossem 3 objetos iguais. E se a ordem de 3 coisas não importa, no final você divide isso aqui por 3 fatorial. Tudo bem? Então, você está escolhendo 3 pessoas, num total de 5, sem importar a ordem. Então, sem importar a ordem, você divide isso aqui por 3 fatorial. Tá bom? Bom, quer fazer a continha aí, ó? Aqui, se quiser fazer a conta, 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 é 60. E embaixo vai dar 6, então esse total aqui é 10. Tá? Então, item A, acabou aí. Vamos ver o item B? Ele pergunta o seguinte, dessas 10 comissões, quantas delas possuem 2 funcionários europeus? Vamos pensar agora em exatamente 2 funcionários europeus. Ou seja, se a sua comissão tem 2 funcionários europeus, então quer dizer que o terceiro membro da sua comissão, obrigatoriamente, tem que ser um brasileiro, ok? Vamos pensar nas casinhas. O primeiro europeu, lembra o total de funcionários europeus? O total era 3, né? Então existem 3 possibilidades para ser o primeiro europeu. O segundo europeu, só vão existir 2 opções, porque um já foi, né? E o brasileiro? Lembra que existem 2 brasileiros. Agora que está o problema. E aí? Por quanto você vai dividir no final? Tem gente que fala, divide por 3 fatorial de novo, são 3 pessoas. Por isso que eu fiz questão de escrever essa legendinha aqui. Você percebe que esse aqui é um símbolo, um símbolo, um símbolo. Reparou que desses 3 símbolos que aparecem aqui, o único símbolo que repetiu foi esse símbolo aqui, né? EU. Reparou? Só que esse símbolo EU, ele não repete 3 vezes, né? O símbolo EU só repete 2 vezes. Então, para te ajudar a pensar melhor por quanto você vai dividir, faz essa legendinha. Você percebe que é exatamente a mesma situação de anagramas com letras repetidas. É como se fosse uma palavra de 3 letras, onde 2 delas fossem repetidas. Ok? Se você fizer essa legendinha, você nunca vai errar. Você vai sempre descobrir quantos são os objetos repetidos, os objetos que a ordem não importa. E no final, só fazer a divisão. No caso ainda, ó, dá para cancelar aqui 3 vezes 2. E esse resultado dá 6. Então, existem 6 comissões com exatamente 2 funcionários europeus. Tá bom?